Você está ouvindo o IERBcast, uma produção do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio. Bem-vindo a todos, estamos hoje no segundo episódio do IERBcast, que é o podcast do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o podcast da nossa escola. Hoje, com muita honra, estamos recebendo a colega Roberta Lapace, uma promotora de justiça de vara criminal, promotora atuante, e vai falar para a gente hoje sobre questões atinentes aos crimes sexuais. Muito obrigado pela presença, Roberta. Seja bem-vinda ao nosso IERBcast. Olá, Leandro. Olá, muito obrigada pelo convite. Me sinto extremamente honrada. Vai ser um bate-papo muito interessante. Muito obrigada. Olá, aqui é Sávio Bittencourt, diretor do IERB. E eu estou com muito prazer de receber a Roberta e já emendo numa pergunta que está inquietando o direito penal brasileiro, né, os estudiosos do direito penal. Recentemente, o Supremo decidiu uma questão relativa ao estupro de vulnerável. E foi uma votação com várias divergências, né, divergências muito ricas. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Roberta, essa decisão, para trazer para a gente as nuances que foram debatidas lá no Supremo. Sim, perfeito. Vai ser 134591 de São Paulo. Ele é atinente a uma condenação da comarca de Igarapava, em São Paulo. Um réu que teria dado beijos lascivos numa criança de 5 anos de idade foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. O que é o estupro de vulnerável? São aqueles atos sexuais, né, quaisquer atos sexuais que são praticados contra pessoas menores de 14 anos ou pessoas que sejam vulneráveis em razão de alguma deficiência mental ou vulneráveis temporários em razão do uso de drogas ou de álcool em excesso. Né? São as pessoas que não têm condição de consentir, né, de discernir, de aceitar ou não aquela prática sexual. Pois bem, esse sujeito foi condenado a pena de 8 anos de reclusão, que é a pena mínima do artigo 217-A. A defesa dele apelou e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, uma das câmaras criminais, acolheu parcialmente esse pedido da defesa e desclassificou a conduta para a conduta de molestamento, que é uma contravenção penal que só tem pena de multa, né, prevista lá na Lei das Contravenções Penais, que quer dizer molestar alguém por motivo reprovável ou assente, ou seja, praticamente um nada jurídico, né? O Ministério Público do Estado de São Paulo entrou com um recurso especial contra essa decisão do TJ de São Paulo e no STJ a sexta turma julgou procedente o recurso especial, né, condenando esse sujeito à prática do crime de estupro de vulnerável, a 8 anos de reclusão com regime inicial semiaberto. A defesa novamente recorreu dessa decisão, entrando agora com um HC no Supremo, que começou o julgamento em 2017. O ministro Aurélio, num primeiro momento, deferiu a liminar no HC e já suspendeu os efeitos da condenação. Segundo Marco Aurélio, um beijo lascivo numa criança de 5 anos de idade, beijo lascivo, para a gente explicar direitinho o que é aquele beijo mesmo, um beijo de língua que foi dado numa criança de 5 anos de idade. Para o ministro Marco Aurélio, isso era uma conduta que não era grave, não configuraria a prática de estupro de vulnerável, seria muito diferente, por exemplo, de uma penetração vaginal, anal ou qualquer tipo de ato sexual mais grave. Então, essa conduta seria realmente a contravenção penal prevista no artigo 65 da Lei das Contravenções e esse sujeito não seria nem punido, porque essa possibilidade do Estado punir essa pessoa já estaria prescrita por conta do tempo decorrido entre a sentença, entre o recebendo a denúncia e a sentença. O ministro Luiz Roberto Barroso, em seu voto, foi mais ou menos na linha do ministro Marco Aurélio, mas ele chegou no meio termo. Para ele, na verdade, essa conduta seria a do 215-A do Código Penal, que é o crime de importunação sexual. Segundo o ministro Barroso, teria havido uma retroatividade da lei mais benéfica, né? E seria aplicável, no caso em tela, esse crime meio termo, que não é tão grave quanto o estupro de vulnerável e nem é tão simples quanto a contravenção penal de molestamento, né? O crime do 215-A, da importunação sexual, ele entrou no nosso ordenamento em 2018 e prevê pena de 1 a 5 anos para quem praticar
atos sexuais contra alguém para satisfazer a própria lascívia. O ministro Alexandre de Moraes foi totalmente contra esses dois posicionamentos. Ele falou que qualquer ato sexual praticado contra criança ou adolescente menor de 14 anos tem que ser encarado como estupro de vulnerável e que pensar de forma diferente seria uma forma da gente estimular a pedofilia. Aí ele entrou nos pormenores da prova colhida nesse processo especificamente e disse que o autor lá do crime pegou essa criança de 5 anos de idade, uma menina, colocou a menina no seu colo, deu vários beijos de língua nessa menina e, segundo o que a vítima colocou nos estudos sociais e psicológicos que estavam lá no processo, ele ficava arfando na boca dela, né, introduzindo a língua dentro da boca dela, e que isso era um ato absolutamente abjeto e que, caso o tribunal decidisse diferente, né, dando uma resposta penal insuficiente para esse tipo de ato, estar-se-ia, na verdade, estimulando atos de pedofilia. O ministro Alexandre de Moraes foi bem duro no voto dele. Após o voto do Alexandre de Moraes, o ministro Fux e a ministra Rosa pediram vista do processo e o processo voltou a ser julgado no finalzinho do ano passado, mais precisamente dia 1º de outubro de 2019. E veio o voto do ministro Fux, que é um voto que, acredito eu, mais completo. Porque o ministro Alexandre de Moraes ficou batendo muito na tecla do tipo penal, dizendo o seguinte: esse fato especificamente do sujeito pegou a criança pequenininha, botou no colo e deu esse beijo invasivo, lascivo, seria uma prática de ato sexual com a vítima, exatamente como está lá no tipo penal do artigo 217-A, né? Praticar com alguém, conjunção carnal ou outro ato libidinoso qualquer. E, segundo Alexandre de Moraes, na importunação sexual, no artigo 215-A, você pratica o ato contra alguém. Então, no caso, nesse caso, em tela, teria sido praticada essa violência sexual com a criança, não contra a criança, e segundo a de Moraes, da presa, aquele crime que você é surpreendido com alguém praticando esse ato sexual para se satisfazer, como nesses casos desses ejaculadores de metrô, né, que foi o caso paradigmático que deu origem à edição da lei que trouxe o artigo 215-A para o Código Penal. Pois bem, o Alexandre de Moraes ficou batendo muito nessa tecla da diferença dos tipos penais, mas o ministro Fux foi além. Eu acho que ele realmente deu um voto muito mais completo, porque ele falou o seguinte: Constituição da República, artigo 227. O artigo 227 da Constituição fala do princípio da proteção, da proteção integral à criança e ao adolescente, né, dizendo que é dever do Estado, da sociedade, zelar pelas crianças, pela sua dignidade, pelo seu acesso à cultura, lazer. E o parágrafo 4º desse artigo 227 da Constituição diz o seguinte: a lei punirá severamente a violência constitucional para que a lei, o legislador, recrudesça, né, puna mais severamente crimes praticados contra crianças e adolescentes no tocante à exploração sexual. Então, segundo o Fux, o 215-A não se aplicaria, porque é um crime de médio potencial ofensivo, cabe suspensão condicional do processo, suspensão da pena, e depois do pacote anticrime, né, que não é bem anti, parece pró, cabe até acordo de não persecução penal. Então, são várias benesses, vários institutos descriminalizadores, né, que seriam atinentes ao 215-A, e se a Constituição está mandando a gente punir mais severamente esse tipo de crime, então a gente tem que punir mais severamente. E, indo nesse vetor, o legislador criou a figura do 217-A, que é praticar qualquer ato sexual contra criança e adolescente, pena de 8 a 15 anos. É uma opção legislativa muito bem respaldada por esse mandamento constitucional que diz que a lei tem que punir severamente crimes contra crianças e adolescentes. Então, não faz sentido a gente ficar discutindo no caso concreto, se aquele determinado caso foi mais grave, foi menos grave, se foi beijo, se foi penetração, se foi felação, se foi sexo oral, porque, no final das contas, qualquer ato sexual praticado contra criança e adolescente tem que ter essa punição mais severa.
Uma outra bola também que foi levantada pelos advogados de defesa desse sujeito que foi condenado foi o seguinte: mas não teve maior gravidade, maiores consequências do crime, porque a criança, nos estudos sociais e psicológicos realizados lá no processo, disse que não ficou traumatizada. Uma criança de 5 anos que provavelmente nem entendeu o que aconteceu com ela. Vários estudos da área de psicologia e psicanálise dizem que esse pode ter um efeito rebote lá na frente na vida da criança que é abusada, né? Lá na adolescência, quando ela começa a se relacionar sexualmente, amorosamente, afetivamente com alguém, muitas vezes esses atos de abuso que ela sofreu quando era pequenininha voltam. Mas independentemente disso, ainda que não tenha tido consequência gravíssima nenhuma. Isso é uma outra discussão, a consequência, a gravidade, eventual dano patrimonial. Isso é a segunda discussão. A primeira esse fato é crime? Esse praticar ato sexual contra criança e adolescente é estupro de vulnerável? Sim. Ok. Se a consequência foi X, Y ou Z, o juiz vai analisar isso na aplicação da pena, na dosimetria. O artigo 59 lá do Código Penal diz que ele vai analisar as circunstâncias, consequências do delito, comportamento da vítima na primeira fase de aplicação da pena. Então, não dá para misturar, são duas estações diferentes que os advogados de defesa tentam colocar no mesmo bolo. Não foi grave, foi só um beijo de língua, isso não é nada demais, não teve consequência, ela não ficou traumatizada, mas isso é uma outra discussão. O fato é típico, o fato se subsume ao tipo penal do artigo 217-A, é crime de estupro de vulnerável e eventual consequência ou não, a gente vai ver lá no artigo 59, quando o sujeito for penalizado, né, quando for feita essa dosimetria da pena. Depois desse voto, que eu achei absolutamente brilhante, assim, do ministro Fux, a Rosa Weber o acompanhou. Então, o julgamento ficou 3-2, né? Barroso manteve o seu posicionamento do crime e meio, muito utilitarista, sim, eu gosto muito do Barroso, mas ele ficou muito nessa questão da pena. É uma pena muito alta, ele é primário, de bons antecedentes, princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, mas essas discussões não cabem mais. Depois da Lei 12.015 de 2009, o legislador recrudesceu esse tratamento e não cabe a gente ficar, por conta da pena e proporcionalidade e tudo mais, deixar de penalizar essas condutas. Então, no final, não teve o posicionamento dele, que era o mais, enfim, de menos proteção, e ficou o 3-2 no final das contas, cassando-se a liminar e denegando o HC. Roberta, você não acha que se a ideia do legislador foi uma maior proteção para criança e adolescente, no momento em que você cria penas mais severas, você não cria uma forma de prevenir e evitar esse tipo de infração penal? Sim, com a interpretação diferente disso, a gente não estaria totalmente em encontro àquilo que o legislador objetivava com a mudança legislativa? Não, com certeza, absoluta. Concordo em gênero, número e grau com a tua afirmação. Eu acho que se a gente começar a mitigar a vontade do legislador, que foi de acordo com o mandamento constitucional, de punir mais severamente, a gente está, por via transversa, estimulando a prática de crime contra criança e adolescente, né? Tem que haver essa certeza de que haverá uma punição e que a punição não vai ser mais ou menos, não vai ser com acordo de não persecução, não vai ser com suspensão condicional do processo, não, vai ser uma punição com crime de reclusão e o sujeito realmente vai ser preso, vai para a cadeia e vai passar uns anos ali, pelo menos no semiaberto. Se o sujeito é absolutamente primário, tem bons antecedentes e tal, ele pode ser penalizado a 8 anos de reclusão e começar num semiaberto, que era até o caso dessa decisão do Supremo. Mas, infelizmente, Leandro, o que a gente vê, assim, é um machismo, assim, tão absurdo, que eu falo que tem a ver com machismo, porque 90% dessas vítimas são meninas, e a gente sempre vê uma tentativa de dar uma diminuída na gravidade do que aconteceu. A gente sempre enxerga nas decisões judiciais as justificativas mais estapafúrdias se cumprir o 217-A. O 217-A, da forma como ele está, sem entrar no mérito se a criança ou adolescente consentiu com a prática, sem entrar no mérito se a criança ou adolescente já é iniciada sexualmente, simplesmente diz, é crime praticar ato sexual contra criança e adolescente menor de 14 anos. Só que os julgadores, né, os operadores do direito e julgadoras também, não estou falando que são só os homens que fazem isso, naturalmente,
insistiam tanto em mitigar, em tentar dar uma interpretação diversa para o 217A, que o STJ, em 2017, ou seja, 8 anos depois da entrada em vigor da Lei 12.015, editou a súmula 593, que dizia o seguinte: o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Ou seja, como os julgadores insistiam em ficar inventando desculpas para não aplicar o 217A, veio a súmula do STJ, a 593, e essa súmula meio que virou letra morta com a Lei 13.718, que recrudesceu ainda mais o tratamento aos crimes sexuais, e a Lei 13.718 inseriu alguns parágrafos no artigo 217A, transformando esse entendimento da súmula em lei, dizendo que aplica-se o artigo 217A independentemente de consentimento da vítima e de prática anterior de ato sexual pela vítima. Porque acaba que, no final das contas, os julgadores iam muito mais analisar a vida pregressa dessa vítima. Ah, não, mas é uma adolescente, ela já transou com vários meninos e ela tem a vida assim, assim, assado. Não tem problema nenhum de um homem de 35 anos praticar sexo com a menina de 13 porque ela já era iniciada, e começavam esses devaneios, e a lei, primeiro a jurisprudência, né, com essa súmula do STJ, e agora a discussão está totalmente assim, afundada por conta da Lei 13.718, que passou a legislar sobre o que a súmula já orientava anteriormente. Só fazer, Roberto, uma meditação, acho que no Brasil talvez seja um dos poucos lugares do mundo que nós temos que fazer uma lei para dizer que a outra lei se aplica. Exatamente. É curioso. Se você quiser falar um pouquinho sobre as modificações mais profundas que essa Lei 13.718 trouxe para a ação penal nos crimes sexuais, seria muito bom também. Então, pessoal, em relação à ação penal dos crimes sexuais, a gente tem 3 redações clássicas do artigo 225 do Código Penal. O que é o artigo 225 do Código Penal, para quem não está familiarizado com essa matéria? É o artigo que dispõe como é que o Ministério Público tem que trabalhar quando existe a prática de algum crime sexual. Existe a redação bem antiga, que é anterior à Lei 12.015 de 2009, a redação da Lei 12.015 de 2009 e a nova redação, que é a da Lei 13.718 de 2018. Na redação lá de trás, que eu ainda peguei, que eu sou promotora de justiça desde 2002, né, vou fazer 18 anos de MP no próximo dia 1º de julho agora, minha maioridade no MP. A antiga redação do 225 ainda existia nessa época, e ela dizia o seguinte, que os crimes se procediam mediante queixa. O que é isso? O sujeito que sofria alguma prática de crime sexual, ele que tinha que acionar o Poder Judiciário para penalizar o infrator do delito, né, o seu algoz. Quais eram as exceções a essa regra? Nos casos em que os crimes eram praticados com abuso do poder familiar, ou seja, por pai, padrasto, tutor ou curador, nesses casos o Ministério Público entrava com a ação penal independentemente da vítima manifestar a sua vontade ou não de penalizar o seu infrator, e nos casos em que a vítima e os seus pais não tinham condições financeiras de arcar com as despesas dos processos, né? Quando a vítima era pobre. Só que no caso da vítima empobrecida, com poucas condições financeiras, ela teria que fazer apresentação para que o crime pudesse ser processado pelo Ministério Público. Ela teria que ir na delegacia de polícia e falar: eu quero que o meu infrator seja penalizado e eu não tenho condições financeiras de arcar com as despesas do processo. Aí, nesse caso, o Ministério Público tinha legitimidade para ingressar com a ação penal contra o infrator. Depois veio essa Lei 12.015 de 2009, que foi a lei que trouxe o 217A, né, o estupro de vulnerável na forma como a gente conhece o tipo penal, e ela teve um meio de caminho que eu acho perfeito, assim. Essa lei diz o seguinte: todos os crimes sexuais são de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, ou seja, aquela pessoa que sofreu crime sexual, seja homem ou mulher, tem que manifestar a sua vontade de ver o seu infrator penalizado para que o Ministério Público possa ingressar com a ação penal. E qual era a exceção a essa regra? Vítimas menores de 18 anos ou vítimas vulneráveis.
vítimas vulneráveis, aí o STJ fazia até uma diferenciação, dizendo que tinha os vulneráveis definitivos, digamos assim, que são aquelas pessoas que por alguma deficiência mental, cognitiva, não têm condição de entender o ato sexual, de consentir com ele, e teriam aqueles vulneráveis temporários ou transitórios, que são pessoas que sofreram crimes sexuais porque estavam embriagadas ou em razão do uso excessivo de drogas. E em relação a essas pessoas que não seriam os vulneráveis definitivos, digamos assim, elas teriam a opção de representar ou não. E agora a gente tem a terceira e última redação do artigo 225 do Código Penal, que veio para o nosso ordenamento pela Lei 13.718 de 2018, né, que entrou em vigor dia 25 de setembro de 2018. E essa lei deu uma incida ainda mais no tratamento da ação penal, porque ela diz que todos os crimes procedem-se mediante ação penal pública incondicionada. Ou seja, o Ministério Público é obrigado a penalizar, a deflagrar, a iniciar a persecução penal, a entrar com a ação penal contra todos os infratores, independentemente de quem for a vítima. Se é uma pessoa adulta, se é uma pessoa capaz, se é uma pessoa vulnerável por conta de deficiência mental, se é vulnerável porque é criança ou adolescente. Enfim, o Ministério Público tem a obrigação de entrar com a ação penal, a Polícia Judiciária, né, a polícia tem a obrigação de investigar esses fatos, caso tenha conhecimento deles, e em razão do princípio da obrigatoriedade da ação penal, a gente tem que tocar esse processo para frente, independentemente da vontade da vítima. Eu acho que é um retrocesso. A redação da Lei 12.015, no meu entender, tá, gente? No meu humilde entender, era a mais perfeita de todas, porque resguardava os vulneráveis, né? O Ministério Público tinha que intervir necessariamente nos casos dos vulneráveis, e as pessoas maiores, capazes, que têm condição de discernir, de consentir ou não, é que poderiam resolver se queriam ou não que essa ação penal fosse tocada para frente. A lei do jeito que está hoje em dia, por exemplo, vou pegar um crime menos grave, a importunação sexual desses ejaculadores de metrô. A pessoa sofre um constrangimento desse no transporte público. Se alguém vir, se uma autoridade policial tiver conhecimento do fato, se o sujeito for preso em flagrante pelos seguranças do metrô, por exemplo, que aciona a polícia militar, a pessoa não tem a possibilidade de não passar pelo escrutínio da investigação policial e do processo penal. E dependendo do caso, e dependendo da pessoa, às vezes uma mulher adulta, a confusão que é um processo penal, às vezes é mais dolorosa psiquicamente para ela do que o próprio ato em si. Então, acho que você tirar essa possibilidade da vítima de dizer se quer ou não a penalização do seu infrator é tratar vítimas que não são vulneráveis como se vulneráveis fossem. É diferente da violência doméstica, por exemplo, de aquelas mulheres que estão naquele ciclo de violência doméstica infindável e não conseguem nem ter mais manifestação de vontade. Aí eu acho que a atuação do Estado é inafastável mesmo. Mas no caso de crimes sexuais praticados contra pessoas maiores e capazes, eu acho um certo retrocesso você tratar a ação penal como ação penal pública incondicionada, com a obrigatoriedade do Ministério Público agir independentemente da vontade da vítima. Eu acho que é isso. Acho que o 225 da Lei 12.015 seria o meio termo perfeito, mas temos que respeitar a vontade do legislador, que recrudesceu ainda mais esse tratamento. Muito obrigado, Roberta. As colocações foram muito importantes, questões dificílimas e que foram analisadas de diversas formas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, uma modificação legislativa que alterou muito a nossa atuação. Acho que o podcast de hoje, os ouvintes ficarão muito satisfeitos com a sua simplicidade e com a excepcionalidade da sua manifestação. Por fim, gostaria de lembrar a todos que estamos no Spotify, no SoundCloud, no site do IERB e também no YouTube com esse podcast. Eu agradeço a todos, lembro a todos que quiserem deixar comentários, mas podem fazer isso através do site do IERB. Muito obrigado a todos. Você ouviu um episódio do IERBcast, o podcast do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio.